Chamado de mentiroso, Cid abaixou cabeça, diz defesa de Braga Neto. General e ex-ajudante de ordens participaram de acariação na manhã desta terça no STF. Advogado de Braga Neto chamou Cid de mentiroso. O advogado José Lima, que representa o ex-candidato a vice-presidente Walter Souza Braga Neto, afirmou que Mauro Cid mente e mente o tempo todo. A declaração foi feita após a acariação entre o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro PL e o general, preso desde dezembro do ano passado, no Supremo Tribunal Federal STF. Conhecido como Juca, o advogado ainda ressaltou que Cid foi chamado de mentiroso durante a acariação e abaixou a cabeça. Braga Neto e Mauro Cid ficaram frente a frente pela primeira vez no âmbito da ação penal que investiga uma suposta trama golpista para manter o Bolsonaro no poder. Os dois são réus por 5 crimes e integram o núcleo 1 da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República PGR. Ele mente o tempo inteiro. Uma pessoa que presta 10 depoimentos. Ele mente aqui, mente ali. Ele estava constrangido, de cabeça baixa, disse o advogado. Juca ainda frisou que as contradições do delator são latentes e que pedirá novamente para anular a delação. A acariação de Cid e Braga Neto durou cerca de 2 horas e foi conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, também participaram. Acariação. Essa fase foi pedida pelas defesas de Braga Neto e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres para que sejam esclarecidos pontos divergentes em falas dos participantes e em apuração na ação penal. Em sua delação, Mauro Cid afirmou ter participado de uma reunião com o general Braga Neto para discutir o chamado Plano Punhal Verde e Amarelo. Também declarou que Braga Neto lhe entregou dinheiro para ser repassado ao Major de Oliveira, com o objetivo de financiar as operações do plano. A defesa de Braga Neto contesta as declarações e alega que Cid, como delator no inquérito, não apresentou provas de acusações feitas contra o general. Esse será um ponto tratado na acariação. Receba no seu e-mail as notícias do Boletim Metrópolis. Frequência de envio, diário. Principalmente depois de uma ligação que ele fez ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que os aviões recuassem. Sobre esse assunto, eu converso agora com meu parceiro de Money Times, Renan Souza, que está lá no Oriente Médio, conversa com a gente ao vivo, direto de Abu Dhabi, com todas as atualizações e os contornos dessa situação. Oi, Renan, boa noite para você. Olá, Nath, muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Nath, a gente precisa até fazer uma cronologia do que aconteceu nas últimas horas para a gente entender o estágio atual. Resumindo, o presidente do Irã acabou de dizer que o Irã cumpre o cessar-fogo, está seguindo o cessar-fogo e não vai violar caso não seja atacado por Israel, né? Só violaria se fosse atacado por Israel. Mas isso aconteceu, para a gente entender, numa escalada muito dramática, porque logo pelas primeiras horas da manhã, aqui no Oriente Médio, havia essa mensagem do presidente Donald Trump dizendo que o cessar-fogo estava valendo. E até horas antes do cessar-fogo começar, não havia muita clareza se Israel ou Irã haviam concordado com o cessar-fogo. E aí, horas antes do cessar-fogo começar a valer, o Irã lançou um ataque pesado contra Israel. Pelo menos 5 israelenses morreram no sul do país nesse ataque iraniano. Horas depois, o cessar-fogo começou a valer e houve relatos de que um míssil iraniano havia sido disparado contra o norte de Israel. E aí, logo em seguida, foi aí que a confusão começou, porque Israel prometeu uma retaliação direta ao Irã, a alvos centrais do Irã. Então, isso gerou muita confusão e entendimento sobre se o cessar-fogo estava valendo ou não. E aí que o presidente Donald Trump, antes de embarcar, que ele está nesse caminho, neste momento a caminho da Holanda, ele entrou no assunto, né? E pela primeira vez a gente viu o presidente Donald Trump extremamente crítico a Israel, criticou também o Irã, o papel do Irã, mas criticou publicamente pela primeira vez Israel. Trump disse que ele não estava feliz com Israel, não estava feliz com as medidas tomadas por Israel, porque ali na visão de Donald Trump, esse míssil iraniano que foi para o norte do país, ele não atingiu Israel, foi um míssil que pode ter sido disparado por engano, então não faria sentido Benjamin Netanyahu lançar um grande ataque contra o Irã.
Então aí Donald Trump pediu publicamente nas redes sociais para Benjamin Netanyahu parar com os ataques, não realizar esses ataques contra o Irã, porque obviamente isso iria quebrar o cessar-fogo. E já dentro do Air Force One, a caminho da Holanda, o presidente Donald Trump ligou diretamente para Benjamin Netanyahu e Netanyahu deu uma ordem para que Israel suspendesse o ataque contra o Irã. E aí Israel fez um ataque muito menor, atacou apenas um radar na região de Teherã, porque ficou nessa questão, né? Nenhum lado quer ser o último a ser atacado, né? Então acabou virando esse jogo de empurra-empurra. Então foram momentos dramáticos desde a manhã aqui do Oriente Médio até agora há pouco, no início da noite, que não havia muita clareza sobre o cessar-fogo, que é um cessar-fogo bastante frágil, né? Mas logo agora, após a confirmação, já há imagens de comemoração nas ruas de Teherã sobre esse cessar-fogo. Justamente a linguagem, a narrativa dentro do Irã é que o Irã conseguiu vencer a guerra, conseguiu assustar o inimigo e que a guerra acabou. Em Israel também há algumas críticas em relação ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, por ele ter cedido a uma ordem do presidente Donald Trump, ou seja, de um presidente que não é o líder do país, né? Então isso acabou gerando ali bastante embate, bastante diferença. A gente vai ouvir agora a fala do presidente Donald Trump antes de embarcar para a Holanda, no momento em que ele critica Israel e acaba usando até uma palavra de baixo calão para se referir à situação. Não estou feliz que Israel esteja saindo agora. Acho que houve um foguete que foi lançado ao mar. Foi após o limite de tempo e ele errou o alvo. E agora Israel está saindo. Esses caras precisam se acalmar. Ridículo. Não gostei de muitas coisas que vi ontem. Não gostei do fato de Israel ter descarregado logo depois de termos feito o acordo. Eles não precisavam descarregar. E não gostei do fato de que a retaliação foi muito forte. Mas com toda a justiça, Israel descarregou muito. E agora ouvi dizer que Israel simplesmente saiu porque sentiu que foi violado por um foguete que não caiu em lugar nenhum. Não é isso que queremos. E estou lhe dizendo, também não estou feliz com Israel. Tudo o que faço é jogar dos dois lados. Estou indo agora, sabe, para a OTAN. Alguns de vocês estão indo comigo e acho que será um sucesso. Veremos. Pode nos dizer quais são seus planos futuros para Gaza, para os reféns? Bem, temos que nos acalmar porque eles saíram em uma missão esta manhã. Preciso fazer com que Israel se acalme agora. Peço a ambos os lados que não violem o cessar-fogo, mas os relatórios que chegam da região sugerem que os lados se acusam mutuamente de violar o cessar-fogo. Ambos o violaram. Não tenho certeza de que tenham feito isso intencionalmente. Eles não conseguiram trazer as pessoas de volta. Não gosto nem um pouco do fato de Israel ter saído esta manhã. E vou ver se consigo impedir isso. Assim que sair daqui, vou ver se consigo parar com isso. Eu sei, eles violaram, mas Israel também violou. Israel, assim que fizemos o acordo, saiu e jogou um monte de bombas, como eu nunca tinha visto antes, a maior carga que já vimos. Não estou feliz com Israel. Sabe quando eu digo, ok, agora vocês têm 12 horas. Não saiam na primeira hora, joguem tudo o que tiverem sobre ele. Portanto, não estou feliz com eles. Também não estou feliz com o Irã. Mas fico muito insatisfeito se Israel estiver saindo esta manhã, porque um foguete que não caiu, que foi disparado, talvez por engano, não caiu. Não estou feliz com isso. Basicamente, temos dois países que estão lutando há tanto tempo e com tanta intensidade que não sabem que estão fazendo. Pois é, foi um momento dramático da manhã, o presidente dos Estados Unidos reconhecendo que os dois países não fazem ideia do que estão fazendo e, obviamente, mostra que a situação acabou perdendo o controle, né? Donald Trump acabou, quando ele apoiou Israel, quando ele apoia Israel, acabou se esquecendo também da sede de vingança de Benjamin Netanyahu, da defesa legítima, sim, do Estado de Israel, mas também há um fator que Benjamin Netanyahu utiliza as guerras na região também para ganho político. E aí, dentro do Air Force One, a informação de assessores é que justamente, assessores da Casa Branca, é de que o presidente Donald Trump foi bastante firme e direto com Benjamin Netanyahu e fez com que ele mudasse de ideia e, aparentemente, até agora, esse cessar-fogo, apesar de frágil, está valendo. Nath. É, de fato, bem exaltado. Obrigada, viu, Renan, pelas informações. Boa tarde para você, Felipe Machado. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Boa tarde, Renan.
Você tinha acompanhado essa fala, né, do presidente Donald Trump mais cedo também, quando ele falou, de fato, muito exaltado ali, né? Eu fico imaginando, Nath, se ele já falou palavrão na frente dos repórteres, imagina o que ele falou para o Netanyahu dentro do Air Force One. Imagina. Não, realmente, né, o Donald Trump estava muito exaltado. Na verdade, toda essa história, né, o que acontece é que assim, o Trump também não quer ser visto como uma pessoa que não tem o controle da situação. Ele já perdeu o controle da liderança ali do primeiro ataque, né? Quando ele foi meio arrastado para esse confronto, para essa guerra pelo Netanyahu. Então, depois ele acabou entrando na guerra também, porque o Trump com certeza quer estar nos livros de história como o responsável por ter realmente feito os ataques e realizado a grande mudança de paradigma ali na região. Agora, nesse caso aqui, o cessar-fogo, ele anunciou o cessar-fogo de uma maneira bem Trump, ou seja, meio caótica, né? Os próprios generais das Forças Armadas Americanas não estavam nem sabendo que ele tinha pedido esse cessar-fogo. Ele anunciou na rede social. Então, é um presidente que governa um pouco para o público, né? Muito mais para a mídia, né? Para a imagem dele mesmo, do que nas internas, né? Nos bastidores. Então, as Forças Armadas Americanas foram pegas de surpresa com esse cessar-fogo, e daí o Donald Trump se viu um pouco naquela situação. Os dois países violaram o cessar-fogo que ele promoveu. Então, ele ficou realmente irritado com isso, né? Faz todo sentido, até porque ele foi quem trouxe quem realizou aquele ataque mais assertivo ali contra o Irã para apoiar Israel. Então ele imaginava que Netanyahu obedecesse, de certa forma, o cessar-fogo que ele havia pedido. Daí o Irã soltou mais um míssil que não pegou em lugar nenhum, e Israel já contra-atacou com vários mísseis. Então, isso que o Donald Trump ficou muito irritado, né? Ele achava que não era para tanto. Então, é uma situação que ele tenta impor a credibilidade dele, o nome dele está em jogo, ele postou o cessar-fogo. Se os países não fizerem o cessar-fogo, ele perde um pouco dessa credibilidade que ele está querendo conquistar ali no Oriente Médio. Ele já tinha perdido a credibilidade na questão da Rússia e Ucrânia, e nessa daí que ele tem mais participação ainda, ele não vai querer perder, né, Nath? Ah, com certeza não. Chega, cara, já passou do nível do ridículo já. Isso aqui virou piada. Os dois principais nomes da esquerda no combate das redes sociais são os dois nomes que mais estão envergonhando a esquerda. Vou trazer primeiro, antes da gente entrar no de hoje, essa semana saiu Janones, né, que foi condenado por rachadinha, que fez um acordo para não ser preso. Agora o Fux, né, manda Janones mostrar comprovante de pagamento de multa por rachadinha. De multa por rachadinha. Ele fez vídeo falando que não fez rachadinha, mas está aqui saindo na imprensa que ele vai ter que pagar o acordo de multa por rachadinha. Janones era um dos principais nomes que a esquerda usava no campo de batalha virtual, nas redes sociais. Tanto é que a esquerda agora finge que ele não existe, o cara desapareceu, ninguém nunca mais viu ele em Brasília. Aí o Lula decidiu escolher outra pessoa para lutar por ele, né, para representar a esquerda nas redes sociais. E quem que o Lula escolheu? Lula escolheu Érica Hilton, deputada de São Paulo, uma mulher trans, ou seja, um homem que se identifica como mulher, porque é tão confuso esse trem que a gente tem que explicar. E essa pessoa agora foi escolhida para ser a principal guerreira, né, ali nas redes sociais. Só que aí hoje sai essa daqui, ó, essa notícia. Érica Hilton paga seus 2 maquiadores com verba da Câmara. O que Érica Hilton está fazendo? Para não ter que pagar maquiador, ela contrata o maquiador como se fosse assessor parlamentar. Assessor parlamentar que deveria cuidar de agenda, de estudo de projetos de lei, coisas da política. Ela contrata os 2 para colocar no gabinete, ou seja, isso é improbidade administrativa. Érica Hilton contratou 2 maquiadores como seus assessores na Câmara, com salários que chegam a 10 mil reais. Indy Montiel e Ronaldo Haas costumam divulgar nas redes sociais os trabalhos de maquiagem para Hilton. E para falar que ninguém está mentindo, tá aqui, ó. O cara fazendo a maquiagem da Érica dentro do gabinete parlamentar, né? Esse aqui é o gabinete parlamentar? Não sei, mas tá aparecendo. Esse aqui eu acho que é o apartamento funcional, conheço por esse armário aqui. Então o bicho é tão burro que ele recebe dinheiro público, faz a maquiagem da pessoa e publica fazendo a maquiagem. Isso aqui virou ridículo. Aí você vai ver nas redes sociais. Não, virou festa. Isso, agora eu vou pôr... Cadê? Onde é que eu vi isso aqui, gente? Vou pegar aqui... Cadê o X? Tá aqui. Aqui. Olha só que gracinha, gente. Rede social tá assim hoje, tá? E a Érica Hilton, lembrando,
luta contra a pobreza, pelo dinheiro público, né? O gasto honesto com dinheiro público, é aquelas bandeiras de sinalização da virtude que eles costumam usar. A rede social hoje só fala isso. Aí tá aqui Erika Hilton, na França, indo no show da Beyoncé. Ó, aqui o cara aqui, o tatuador dela ali do lado. Esse aqui tá aqui, ó. Esse aqui do lado que aparece aqui, ó. Agora, vamos ver uns vídeos dessa pessoa, só pra você entender que... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não entender que vocês são negros, vocês moram... Vocês são negros. Vocês precisam entender que vocês são negros, vocês moram aqui, vocês têm essa vida porque vocês são negros. Não adianta colocar cabelo liso na cabeça. Não adianta tentar disfarçar a negritude de vocês. Não adianta colocar cabelo liso na cabeça. Não adianta tentar disfarçar a negritude de vocês. E agora ela disfarça a negritude dela com o dinheiro público, pagando assessor parlamentar. Gente, acabou. Sinceramente, esse é aqui a remuneração da pessoa, R$ 9.678. Olha que gracinha. Aparecer à noite com esse cabelo, vocês não estranhem, tá? Maravilhosa! Nossa, esse cabelo tá muito chique, esse cabelo tá muito... São Paulo contratou 2 maquiadores como seus assessores na Câmara dos Deputados, com um salário que chega até R$ 9.600 ao mês. Na prática, eles deveriam assessorar a deputada na elaboração de projetos de lei, assessoria de imprensa, agendamentos de reuniões. Mas o repórter André Chalders mostra no Metrópolis que não é isso que eles estão fazendo. Indy Montiel e Ronaldo Haas são maquiadores da deputada e acompanham em viagens oficiais. Segundo as informações disponíveis no site da Câmara, Indy trabalha com Erika desde junho deste ano. Já Ronaldo Haas está com a deputada desde maio do ano passado. Indy recebe cerca de R$ 2.000 por mês, já Haas recebe R$ 9,6 mil atualmente. Ou seja, R$ 11.000 por mês em maquiagem, gasto com dinheiro público para lutar contra a desigualdade social e contra a pobreza e pelas minorias. Rapaz, assim, parece paródia, né? Esse pessoal, sinceramente, parece que é uma paródia. Eu tô vendo aqui. Essa é a esquerda. Lembrando, Erika Hilton foi escalada por Lula para ajudar a Secretaria da Comunicação na luta das redes sociais. Ela é colocada pela esquerda como a principal adversária do Nicolas Ferreira. É isso mesmo, pessoal. Essa daqui é a principal adversária do Nicolas Ferreira nas redes sociais, gastando nosso dinheiro para fazer maquiagem. É só isso. A rede social está dominada por isso hoje, né? Olha só. Antes ela falava que negro que usava cabelo loiro, liso, estava negando a negritude. Aí hoje, olha como é que ela tá, coisinha linda, né? Fofa demais. Porque para lutar contra a pobreza tem que estar bonita, né não, pessoal? Abraço. Pesquisa testa cenários com Lula contra o clã Bolsonaro para 2026. Veja os resultados. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas também monitorou o desempenho das candidaturas de Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ciro Gomes, Helder Barbalho, Rogério Marinho e Ronaldo Caiado. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta terça-feira 24, o seu novo levantamento eleitoral para 2026. A pesquisa conta com 2020 entrevistas realizadas entre os dias 18 e 22 de junho e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Os principais cenários de primeiro turno testados monitoram o desempenho de Lula-PT contra os membros do chamado clã Bolsonaro. A lista é formada pelo inelegível Jair, pela ex-primeira-dama Michele, pelo deputado licenciado Eduardo e pelo senador Flávio. Os cenários contra o ex-presidente e a ex-primeira-dama são apertados, com empate técnico. Já nas disputas contra os filhos do ex-capitão, Lula tem vantagem. O levantamento também monitorou as intenções de votos de candidaturas alternativas. Aparecem nesta lista os governadores Tarcísio de Freitas republicanos SP, Ronaldo Caiado União Gol, Ratinho Júnior PSDPR e Helder Barbalho MDBPR. O ex-governador Ciro Gomes PDTCE também foi testado. Veja os resultados. Cenário 1. Jair Bolsonaro PL, 37,2%. Lula PT,
32,8%. Ciro Gomes, PDT, 10,3%. Ratinho Júnior, PSD, 4,6%. Ronaldo Caiado, União Brasil, 2,9%. Hélder Barbalho, MDB, 0,7%. Não sabem, não opinaram, 4,8%. Nenhum brancos nulos, 6,7%. Cenário 2. Lula PT, 33,5%. Michele Bolsonaro PL, 30,2%. Ciro Gomes PDT, 11,5%. Ratinho Júnior PSD, 5,7%. Ronaldo Caiado União Brasil, 4,6%. Hélder Barbalho MDB, 0,9%. Não sabem, não opinaram, 5,4%. Nenhum brancos nulos, 8%. Cenário 3. Lula PT, 34%. Tarcísio de Freitas Republicanos, 24,3%. Ciro Gomes PDT, 13,5%. Ratinho Júnior PSD, 6,9%. Ronaldo Caiado União Brasil, 4,3%. Hélder Barbalho MDB, 1%. Não sabem, não opinaram, 5,6%. Nenhum brancos nulos, 10,5%. Cenário 4. Lula PT, 33,8%. Eduardo Bolsonaro PL, 21,3%. Ciro Gomes PDT, 13,2%. Ratinho Júnior PSD, 8,5%. Ronaldo Caiado União Brasil, 5,5%. Hélder Barbalho MDB, 1,1%. Não sabem, não opinaram, 5,7%. Nenhum brancos nulos, 10,8%. Cenário 5. Lula PT, 33,8%. Flávio Bolsonaro PL, 20,4%. Ciro Gomes PDT, 13,8%. Ratinho Júnior PSD, 9%. Ronaldo Caiado União Brasil, 5,8%. Hélder Barbalho MDB, 1,1%. Não sabem, não opinaram, 5,9%. Nenhum brancos nulos, 10,3%. Cenário 6. Lula PT, 34,2%. Ciro Gomes PDT, 15%. Ratinho Júnior PSD, 13,9%. Ronaldo Caiado União Brasil, 7,1%. Rogério Marinho PL, 6,8%. Hélder Barbalho MDB, 1,2%. Não sabem, não opinaram, 6,4%. Nenhum brancos nulos, 15,5%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou sobre seu descontentamento com Israel e Irã após supostos ataques entre os países depois do anúncio de Trump de cessar fogo que aconteceu nesta segunda-feira. Ambos os países foram duramente criticados por Trump em uma entrevista cheia de palavrões na manhã desta terça-feira. O presidente afirmou que Israel e Irã não sabem o que estão fazendo e que está analisando como impedir a continuidade dos ataques. Na rede social Truth, o norte-americano pediu para que Israel parasse imediatamente com os ataques ao Irã, alegando ser uma grande violação, e pediu também para que os pilotos voltassem para casa. O exército israelense relatou 2 mísseis lançados pelo Irã no meio da manhã desta terça, que provocou disparos de sirene no norte do país, várias horas depois do anúncio do cessar-fogo. O Irã rejeitou as alegações israelenses de que teria prosseguido com os disparos de mísseis. Olha o Augusto, no brilhante artigo de capa desta edição, ele diz tudo, né? Foi o triunfo da luz. Então, você tem frequentemente que fazer a guerra em nome da luz. Parece uma contradição insanável e não é. E não é.
a intervenção dos Estados Unidos na guerra, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, foi uma intervenção em favor da luz, dos valores do Ocidente contra a treva, que representam o Irã e todos os que apoiam a ditadura dos ayatolás. Eu fico espantado quando eu vejo mulheres judias contra Israel, mulheres de esquerda defendendo o Irã, porque elas não sabem o que se passa lá para ficar num aspecto do problema. Elas não sabem que a mulher, para viajar pelo Irã, precisa ser acompanhada por um homem, ainda que desconhecido. Elas não sabem a situação das mulheres que estão expostas à morte a pedradas, caso sejam acusadas de adultério. É isso que acontece no Irã, quer dizer, é o atraso, é a morte, é a celebração da tortura, né, da Idade da Pedra. E, no entanto, a nossa esquerda, falaremos mais disso aí, insiste em apoiar o Irã. Quer dizer, os fatos gritam que Israel tem razão. Até agora, Israel e também os Estados Unidos, eles não alvejaram eles não miraram um alvo que não fosse militar. Eles não fizeram nada contra a população civil. Israel tem lembrado que eles podem estar livrando o Irã de uma ditadura que talvez seja a mais primitiva do mundo hoje. E é isso o que se vê. E, no entanto, o Irã joga mísseis, todas as armas de que dispõe sobre qualquer espaço de Israel, qualquer morte é celebrada, e, no entanto, é tido como o mocinho da história pela esquerda que realmente adora um regime primitivo. É aquilo, né? É a frase do Milor, mais uma vez, ditadura é quando você manda em mim, democracia é quando eu mando em você. Eles defendendo o Brasil, automaticamente o governo Lula já se solidariza. O Irã foi atacado. Sim. O Irã reagiu e atacou. Os Estados Unidos, mais uma vez, intervieram com a eficiência de sempre, né, com a lendária eficiência que vai se manter, para destruir a única instalação que Israel não conseguia alcançar ainda, porque só os Estados Unidos dispõem de um tipo de bomba que destrói instalações em cavernas. Ainda bem que o lado correto venceu, como sempre, contra a opinião do governo brasileiro. Informação exclusiva do Pedro Duran sobre empresas que vendem listas com os dados pessoais dos aposentados e pensionistas da Previdência. Como essas empresas conseguem os dados para abordar os aposentados e pensionistas? Usando os contatos que eu tenho tido com aposentados e advogados, descobri um mercado clandestino que vende os dados sigilosos, protegidos, pessoais dos aposentados e pensionistas a preço de banana. E conversei com uma dessas empresas. O vendedor, imaginava que estava tratando com um advogado, mas na verdade quem estava do outro lado da conversa era eu, negociando a venda, a compra dos dados pessoais dos aposentados brasileiros. A lista de descontos indevidos do INSS é muito boa, está em alta mesmo. E eu pergunto, você tem? E ele diz, sim, e me passa uma tabela de valores. Quanto custa ter os dados dos aposentados brasileiros? Por R$150 você compra 500 nomes. Não são só nomes, são 500 linhas de uma tabela que tem 46 colunas, entre elas nome, endereço, CPF, telefone, e-mail, nome da mãe,
data de início do benefício, valor da aposentadoria, entidade que descontou, qual era a parcela do desconto, número de empréstimos ativos, margem que ainda resta para realização de empréstimos, 46 dados de cada pessoa. Caramba. 1.000 nomes, R$250, 5.000 nomes, R$350, 10.000 nomes, R$450 e o estado completo por R$600. E eu pergunto... Estado completo, perdão. O estado... A lista de aposentados de um estado inteiro. De um estado inteiro. Olha a gravidade disso que o Pedro descobriu. De um estado inteiro. De um estado inteiro. E aí, eu pergunto, isso para descontos indevidos? E ele diz, para descontos indevidos e bancários, doutor. Que naturalidade. Vamos para a próxima tela? Continuando essa conversa. Ele diz, temos uma equipe responsável pela captação e depois apuramos os dados com o pessoal dentro da Previdência, em resposta ao meu questionamento de como eles conseguiam esses dados. Essa foi a explicação que o vendedor deu, que tem gente dentro da Previdência com quem eles negociam esses dados. E aí eu pergunto, o que você me recomenda comprar dessas listas de aposentados que tiveram descontos indevidos de associações? E ele diz, para começar eu indicaria o de 500 nomes. Assim, o senhor trabalha nela, vê o resultado, depois leva mais. Se for disparo em massa, dá para levar mais. Ou seja, tem até algumas empresas que, além das listas, elas vendem também o serviço de disparo em massa. Não bastasse essas mensagens de texto, esta pessoa ainda mandou uma mensagem de áudio, quando eu disse que estava inseguro em relação à origem dos dados. Vamos ouvir o que ele disse. Boa tarde, doutor. Não, fica tranquilo, eu entendo a sua preocupação. A gente está há quase 2 anos no mercado já, nunca tivemos problema, não tem como ter, porque nossos dados são todos legais e autorizados. E temos advogados fixos com a gente também. Eu sei que é complicado, porque hoje em dia na internet está complicado de golpe, ainda mais questão de advogado, questão da OAB, que é complicado mesmo, é uma coisa super séria. Mas aqui eu posso garantir que é totalmente seguro. Mas assim, na maneira de questão de aquisição, eu acho melhor adquirir o pacote menor. Daí o doutor trabalha nesse pacote 1 semana. Daí se der boa, que eu tenho certeza que vai dar, o senhor retorna e daí pega mais. Uma demanda maior, entendeu? Que acho que é mais fácil, daí acostuma também, pega o jeito do negócio, fica bom. Duran, não, ele fala, é tudo dentro da lei. Não, eu sei que tá cheio de golpe na internet, né? Fiquei até confusa. Eu diria, então, que no momento que a gente vive, as redes sociais, nesse 2025, ainda são um enorme problema para a humanidade, para a civilidade e para o futuro da civilização. Ainda são. Eu adoraria que dentro de menos de 1 ano você me fizesse a mesma pergunta e eu dissesse, que bom, encontramos uma solução para o mal que as redes sociais têm feito. No momento, estamos lidando com esse mal, com as bolhas, com a intolerância crescente, com as pessoas se recusando a ouvir os diferentes e ainda tornando os diferentes seus alvos porque inimigos. Isso é um produto claro, típico, inegável das redes sociais. Então, eu não preciso nem voltar 100 anos, a gente volta 30 anos e enxerga um momento em que a humanidade se viu diante de uma novidade que acabou trazendo também desafios enormes. O jornalismo, em especial, diante desses problemas trazidos pelas redes sociais, se viu obrigado a acrescentar um item às suas tarefas diárias. A tarefa diária de um jornalista de televisão responsável por um produto como o Jornal Nacional já foi exibir tudo aquilo que de mais importante se aconteceu naquele dia para todos os brasileiros. Hoje em dia, com o acesso que todo mundo tem a informações de todo lado, com um celular na mão, informações verdadeiras e informações falsas, não faz sentido o Jornal Nacional se apresentar como o órgão que vai te comunicar as coisas. Não, mas ele está lá porque ele é o órgão que vai te ajudar a compreender, ele vai organizar as coisas, ele vai contextualizá-las e aí vem a tarefa nova que o desafio das redes sociais nos impôs, que é o telejornal vai ter que desmentir aquilo que circulou de inverdade e de desinformação ao longo de um dia, às vezes uma semana, e que está provocando algum tipo de dano para a sociedade. Esse é um dever nosso, mas é um dever que adoraríamos não ter que cumprir,
porque ele só botou um fardo a mais. Mas é um fardo necessário diante dos desafios impostos por essas novidades todas.